Texto de divulgação científica, página 10 de língua portuguesa. Textos jornalísticos divulgam as descobertas das várias áreas do conhecimento, como cultura, política, economia, ciências, entre outras. Leia o texto a seguir que divulga informação da área das ciências. Vovô e o videogame. Você já viu seu avô jogando videogame? Provavelmente não, mas talvez isso se torne mais comum no futuro. Um estudo realizado nos Estados Unidos mostrou que os jogos eletrônicos podem ajudar a aprimorar certas atividades cerebrais de pessoas idosas. Se você está pensando em desafiar seus avós no seu game favorito, calma! Não estamos falando ainda de jogos modernos, cheios de monstros e explosões. O estudo utilizou um jogo especificamente desenvolvido para esse fim, chamado Neuro Race. Ele é composto por duas tarefas. A primeira é guiar um carro por uma pista sinuosa. E a segunda, identificar o surgimento de figuras com certa cor e formato na tela, no meio de uma série com muitas outras. Nada muito difícil, certo? Mas o desafio é fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando realizamos tarefas simultâneas, elas provocam interferências no processamento das informações em nosso cérebro. A capacidade de lidar com essas interferências, no entanto, diminui com a idade. Por isso, idosos têm mais dificuldade de enfrentar esse tipo de situação. Os cientistas pediram a adultos de 60 a 85 anos que treinassem o NeuroRacer durante um mês. Alguns jogaram a versão completa, dirigindo o carro e identificando os símbolos ao mesmo tempo, e outros apenas as provas separadas. Em seguida, passaram por testes para verificar seu desempenho no jogo. Os resultados mostraram que os dois grupos melhoraram de desempenho nas tarefas isoladas, mas só o primeiro melhorou na versão completa, ou seja, apenas o cérebro das pessoas treinadas nas duas atividades de forma simultânea aprendeu a lidar com a interferência. Quem treinou com a versão completa também apresentou melhorias em áreas como atenção e memória, entre outras atividades cerebrais. Resumindo, ao treinar os idosos para lidar com a interferência, foi possível, com um único jogo, melhorar suas habilidades em várias áreas. Embora os resultados sejam apenas iniciais, a pesquisa nos faz pensar se, no futuro, poderemos usar jogos de alta tecnologia, não só para diversão, mas também para melhorar nossas capacidades cerebrais. Já pensou? Vovô e o videogame disponível em chc.org.br/vovô e o videogame. Acesso em 2 de janeiro de 2019. Oi, crianças! Bem-vindas a mais uma videoaula, do nosso componente curricular de língua portuguesa. E só um minuto, crianças, por favor. Uma ligação aqui, são das minhas filhas, estão lá com a avó delas. Oi, filhas. Iane? Oi, querida. Tudo bem? Como é que você está aí na casa da sua avó junto com a sua irmã? Que bom. O quê? O gato subiu na caixa d'água? Que gato? Rajadinho? Não se preocupe, minha filha, não precisa ficar nervosa, ele vai saber descer da caixa d'água, não se preocupe. O quê? Você pediu para sua avó subir a escada? Como assim, filha? Subir a escada? Pelo amor de Deus, filha, sua avó tem mais de 60 e todos anos.
Não, peça para o seu tio ir buscar o gato, que ele é mais novo, ele tem ali um porte físico mais adequado para estar subindo essa escada, por favor. Ah, tá bom então. E o seu avô está bem? Tá, que legal. Hã? Você pediu ele Você pediu o quê para ele? Pediu para ele te ensinar a andar de skate? Pelo amor de Deus, filha. Não, eu não sei, eu tô preocupada com essas suas ideias aí. Os seus avós já têm mais de 60 anos. Por favor, eles não podem se acidentar aí diante dessas suas brincadeiras. Você e sua irmã, hein, aprontam cada uma. Mais tarde eu ligo, tá? Pra ver direitinho essas questões aí que você tá colocando pra mim. Tá bom? Beijo. Ah, essas crianças. Bom, você já viu, né, que quando se é neto, né, a gente acaba ali, né, na convivência com nossos avós exigindo, pedindo, querendo que eles façam parte ali da nossa vida, né, de alguma forma ali. E vocês, crianças do 5º ano, acabam ali, né, vocês aí que têm a oportunidade de conviver com os avós, vocês aí acabam pedindo para eles desenvolverem ali brincadeiras, né, juntamente com vocês. Mas a gente sabe, né, que os nossos avós ali, eles estão ali sempre precisando ali de um certo cuidado. E os idosos, como nós já percebemos neste 2º bimestre, fazem parte ali do nosso tema, né, nosso tema gerador ali, que está ali colaborando conosco para o entendimento de alguns gêneros textuais que nós estamos aí trabalhando ao longo do decorrer desse 2º bimestre. Já aprendemos um pouco sobre as características do gênero textual reportagem, lembram, crianças? Agora nós vamos para outro gênero, que você vai abrir lá na sua página 10, tem lá o título assim, ó, texto de divulgação científica. Isso mesmo, crianças, hoje nós vamos aprender ali algumas características desse gênero textual aí, que eu gosto muito, né? O gênero textual ali de divulgação científica. Por que eu gosto? Né? Creio que você já também leu algum texto científico, porque ele traz ali temas, né? Informações que ali vão ali colaborar conosco a respeito de outras áreas da sociedade. Você percebe que o texto de divulgação científica, ele traz ali temas que abordam áreas científicas que vão ali trazer melhorias para a sociedade, dentro da cultura também, dentro da política, da economia, coisas ali, informações ali que vão ali melhorar, né, o cotidiano de alguém, vão melhorar ali a existência de um grupo diante de alguma situação. Nós estamos aí vivendo nesse momento de pandemia, né, crianças? Quantas coisas ruins já aconteceram por causa dessa pandemia. E os profissionais que têm trabalhado muito, né, de forma árdua, são os profissionais da saúde, né? Principalmente os cientistas ali que estão ali em busca, né, da cura, da vacina ali, que possa possivelmente erradicar, né, o Covid-19 do nosso planeta, né? Esperamos que isso aconteça. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos ali nos deparar com as características desse gênero textual. Na telinha de vocês aí está aparecendo a reportagem de um filtro. Tem um filtro, né, que acaba ali absorvendo a fumaça ou diminuindo ali a questão da poluição daquelas embarcações ribeirinhas, né, popularmente conhecidas como rabetas. Olhem só, crianças, esses estudantes aí, né, apresentaram esse projeto científico e acabaram tendo o seu projeto divulgado através de um texto científico que aborda ali o assunto, que mostra ali quais são as áreas que ele vai, esse projeto ele vai melhorar, né? Que população ele vai atender, que grupo de pessoas ele vai ali beneficiar, se é um lugar, se é a natureza, são os animais, não sei. Depende do tema que é abordado no tema científico, né? No texto científico.
E lá na sua página 10, crianças, vocês têm um texto científico aí que é a cara de vocês. Por que eu digo isso? Porque vocês são crianças antenadas, ligadas aí, né, em questões aí tecnológicas. Creio que para vocês deve ser muito mais fácil gravar um vídeo. Creio que para vocês é muito mais fácil ali manusear as ferramentas da internet, buscar ali recursos tecnológicos dentro ali dos veículos de comunicação, como Netflix, YouTube. Vocês agem assim com uma maneira tão natural, tão fácil diante de certas coisas que talvez para mim, né, seja difícil. E imagine para os idosos. E o título do nosso texto científico é esse aí, Vovô e o Videogame, né? Vovô e o Videogame. Videogame é algo assim que anima bastante vocês, né? E vem logo aqueles jogos de dança, de luta, aqueles que tem, né, aquelas arminhas, não gosto muito não. Mas aí tem os videogames, nós sabemos ali que tem de vários tipos, né? Ação, tem aqueles de mistério, todos eles vocês gostam, né? Porque acabam ali se identificando, se emocionando, competindo, né? Mas aí, geralmente vocês gostam de brincar, jogar videogame com alguém da idade de vocês, porque possivelmente vocês podem julgar que aquele que tem a minha idade vai compreender com mais facilidade o desenvolvimento do jogar ali, né, no videogame. E quem não tem? E o vovô? E a vovó? Será que eles têm condições de jogar videogame comigo? Com você? Não sei. Será? O que vocês acham? Então, o texto científico Vovô e o Videogame, ele vem abordar aqui situações muito importantes voltadas para a saúde dos nossos idosos. O nosso texto científico, ele não vem falar aqui, crianças, apenas da diversão em si em usar o videogame. Você vai descobrir que o texto científico apresentado no nosso material Conquista, ele vai abordar ali um tema ligado à saúde dos nossos idosos. E como nossos idosos, eles requerem uma atenção muito grande, né, para essa área de saúde deles, porque é uma área muito fragilizada, né, por N situações, o texto vem abordar ali a ligação, a benfeitoria, né, os benefícios que o videogame pode trazer para eles. Isso mesmo, crianças, o videogame, né, dentro de uma base científica, pode sim colaborar com a qualidade da saúde dos nossos idosos. E isso você vai descobrir ao longo da sua leitura aí, dentro aí do seu espaço de estudo na sua casa. Então, falando a respeito do texto, né, tem um jogo chamado NeuroRace. NeuroRace. Neuro, né, já lembra aqui, ó, neurônio, né, célula aqui, né, do sistema nervoso. Race, carro, né, algo veloz ali, NeuroRace. Então, as habilidades, muitas das vezes, cognitivas dos idosos acabam ali ficando, vamos dizer assim, de maneira mais vagarosa. Os pensamentos, o agir, a questão da memória, isso aí vai tornando-se um processo lento à medida que a idade vai chegando. E o texto científico da sua apostila, né, ele vem apresentar para você esse jogo. Ele traz alguns benefícios que foram pesquisados, tiveram uma base científica, tiveram ali, né, um período de estudos para dentro ali da evolução dos idosos que optaram em usar, né, esse tipo de videogame. Quais são os benefícios que eles apresentaram ou não, ou se tiveram. Então essas evoluções sempre são parte do artigo científico, do texto científico. Tudo aquilo que é científico e é apresentado nesse tipo de gênero, crianças, ele precisa ali apresentar as informações para nós, leitor. E o leitor sempre está ligado ao texto ali por meio, né, de algumas situações, algumas características de escrita, sim, de emprego ali da nossa língua portuguesa. E tudo isso nós vamos abordar lá na nossa atividade.
Por isso, siga as orientações para que você possa ali compreender um pouco mais sobre as características desse gênero textual, né? O texto de divulgação científica. E fique ligadinho aí sobre esse texto verídico, que é muito legal, creio eu que você vai gostar. Vamos lá para a etapa da nossa interpretação textual, parte 1, ok? Fique ligadinho. Oi, crianças. Então, vocês já ouviram, né, a narração da história aí do texto científico, apresentados lá na apostila de vocês, páginas 10 e 11. Agora nós vamos ali trabalhar a questão da interpretação textual, que você vai aí desenvolver, prestando bem atenção nas explicações, para que você possa ali ser bem sucedido diante de cada situação exigida de você na interpretação textual. Então vamos lá. Na segunda questão, página 11, você tem a seguinte pergunta: qual é o título desse artigo? Qual é o título desse artigo? Você vai voltar lá no início do seu texto, né? E aí vai verificar lá qual é o título, que está lá bem destacado, né? Possivelmente com uma letra maior, uma cor diferente. E vai descrever esse título aí na número 2, tá certo? Letra A. Esse título despertou seu interesse pela leitura? Por quê? Então, você já descobriu qual é o título, né, desse texto científico, desse artigo científico, e você ali vai opinar na letra A da segunda questão, página 11, por que ele chamou a sua atenção, né? Qual é a palavra que tem lá, ou que informação dentro desse título ali lhe chamou a atenção, lhe despertou para alguma coisa, ou despertou para um tema. Então você vai ali opinar com as suas palavrinhas de que forma esse título acabou ali chamando a sua atenção e fazendo ali refletir sobre alguma situação aí que pode até fazer parte aí do seu dia a dia. Letra B. Vamos lá para a letra B. Que expectativa sobre o assunto do texto é criada com o título? Que expectativa sobre o assunto do texto é criada com o título? Vamos falar um pouquinho de filme agora, né? Eu sei que vocês gostam aí daqueles filmes Vingadores, A Era de Ultron, né? Novo filme dos Minions, parte 4. Então, toda vez que a gente vê um trailer de um filme, né, que são ali alguns minutinhos desse filme, que vai estrear no cinema, aquele trailer acaba ali nos dando a impressão já superficial do que vai acontecer no filme. E aí você cria aquelas expectativas, eu acho que vai ser legal, porque o trailer apresentou isso, isso, isso. E o texto científico que você leu, e esse artigo aqui que você acabou de ler, que expectativa sobre o assunto do texto é criada com o título? Quando você lê o título, ele vem abordando um tema, ele vem querendo chamar a sua atenção para alguma coisa, né? Eu acho que quando eu li o título, né, ele vem apresentar ali algo voltado para tal pessoa, algo que indique ali a questões de habilidades ou não de alguém. Então você vai verificar ali alguma situação que envolva o seu título e que de alguma forma remeteu, fez aquela, sabe, luzinha acendendo na sua cabecinha ali. Nossa, quando eu li esse título, eu acho que ele vai falar ali de tal situação. Ele vai explicar sobre tal tema, ok? Então, você vai fazer a relação ali, verifica de que forma esse título ali está voltado, né, para alguma classe social, voltado ali para algum tipo de pessoa, né? Então, você vai ficar pensando, reflita e busque apresentar ali uma resposta coerente. Letra C. Após a leitura integral do texto, ou seja, depois de ler o texto várias e várias vezes por completo,
Essa expectativa foi confirmada? Justifique sua resposta. Então, o que você vai abordar na letra C? Você vai ali analisar suas respostas anteriores e, depois de ler o texto todo por completo, você fez a escolha adequada, realmente o texto apresentou algo voltado para as ideias que você já expôs lá na letra A e B. O texto ali, ele vem abordando um assunto muito importante, né, também. Descreva esse assunto aí na letra C, um assunto ali voltado que beneficiou alguma coisa. Você vai voltar no texto e vai identificar essas informações. Então, lembre-se, letra C. Após a leitura integral do texto, essa expectativa foi confirmada? Justifique sua resposta. Você não pode iniciar uma resposta dando sim ou não e acabou por ali. Você precisa ali justificar suas escolhas mediante ali a construção ali da sua opinião, mediante frases, e aí você precisa ali abordar as suas escolhas anteriores expostas lá na letra A e B. E essa é a questão C. Vamos lá virar a página, nós vamos lá para a terceira questão. Terceira questão da página 12. Olha a perguntinha. Qual é o público a que se destina esse texto? Qual é o público a que se destina esse texto? O que você considerou para dar essa resposta? Então, o artigo científico exposto aí no material Conquista é do 5º ano. Você pertence a que público? Você é um leitor, né, pertencente a que público? Eu sou do público adulto. E você aí, aluno do 5º ano? A que público você pertence? Então, a terceira questão é composta de 2 perguntas. Qual é o público a que se destina esse texto? E o que você considerou para dar essa resposta? Você precisa ali justificar esse público que você vai escrever na terceira questão com um trecho do texto que explica ali que, de fato, aquele público é o público no qual o artigo científico foi voltado para ele, ou seja, foi ali voltado para ele, escolhido para ele, foi direcionado para esse público, e aí você vai descrever isso aí utilizando algum trecho do texto que explica, que justifica a sua escolha, né? Então, você pode ali, se você quiser, por exemplo, buscar ali a origem, né, desse texto. Ele foi publicado em que veículo de comunicação? Dê uma pesquisada, identifique lá. Ou você pode utilizar uma outra parte aí que você verificou, poxa, aquela frase ali, ela tem a ver comigo, que pertence a esse público tal. Ou seja, quando eu li aquela parte, eu me senti ali como se o autor estivesse conversando comigo, né? Tendo aquele diálogo, tá bom? Na quarta questão diz assim: releia estas frases do texto. Então, você tem ali 4 frases dentro dessa caixa de texto da quarta questão, que diz: você já viu seu avô jogando videogame? Se você está pensando em desafiar seus avós no seu game favorito, calma. Nada muito difícil, certo? Já pensou? Então, desse grupo de frases aí, você vai marcar o X, né, nas frases que melhor deixam o texto ali mais envolvente, mais chamativo, mais atrativo, deixam o texto mais interessante na sua opinião. E aí você vai marcar o X aonde você deve perceber que aquela frase melhor justifica a existência dessas frases, dessas informações no seu texto científico, tá bom? Então, você tem 3 opções para marcar o X, preste bem atenção onde você vai marcar o X, ok? Quinta questão, releia o 2º parágrafo do texto. Releia o 2º parágrafo do texto. Você sabe que um texto, ele é dividido em parágrafos ali, ou seja, ao título,
ao primeiro parágrafo, ele inicia e finaliza lá no ponto final para poder dar sequência a outro parágrafo, ou seja, de repente aquilo que foi dito num parágrafo, a informação que foi dada é diferente da informação que será dada lá no segundo. Isso aí são as organizações textuais, né, que nós sempre aí estamos aí visualizando diante dos estudos sobre textos de gêneros diferentes. Então, você vai voltar lá no segundo parágrafo. Qual é o recurso utilizado para manter a atenção do leitor? Qual é o recurso utilizado para manter a atenção do leitor? O recurso que nós falamos dentro de língua portuguesa, ali na abordagem de um texto, na apresentação de um texto, crianças, é a questão ali, que tipo de expressão, que frase, que palavra foi usada ali para caracterizar a atenção do leitor, né? O que foi utilizado? O que o autor utilizou ali para dizer, olha, eu estou falando, né, para você que faz parte do público, eu quero chamar a sua atenção. Qual foi a frase ali que pode identificar, né, a presença ali da ligação entre leitor e autor? Então, você vai voltar lá no segundo parágrafo, você vai identificar ali algum pronome, né, indefinido, pronome definido, são aquelas palavrinhas que podem ali indicar ali que alguém está sendo usado, né, para ser parte daquela história ali. Então, você vai procurar uma frase no segundo parágrafo que explique ali o emprego do pronome indefinido. E aí você vai perceber ali que realmente, de fato, existe ali uma aplicação, um trecho que o autor achou ali que, através daquele trechinho ali, ele lhe pegou para, né, lhe prender ali diante da leitura científica abordada no texto. E na letra B, que é a última questão que nós vamos trabalhar hoje, nesse segundo parágrafo, o autor imagina uma expectativa do leitor e quebra essa expectativa. Explique como isso acontece. Ou seja, a questão anterior da letra A, que pertence à quinta questão, e a letra B, também pertencente à quinta questão, ela quer que você analise bem esse segundo parágrafo. Então, você vai voltar novamente no segundo parágrafo do seu texto, né, do seu artigo científico, e vai ler, vai se familiarizar com esse segundo parágrafo, né, vendo ali cada detalhe sobre ele, e vai ali prestar bem atenção nessas informações. Olha a perguntinha mais uma vez. Nesse segundo parágrafo, o autor imagina uma expectativa do leitor e quebra essa expectativa. Explique como isso acontece. Ou seja, você já sabe, né, que existe ali um instrumento tecnológico, né, que foi usado como base científica ali para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Mas aí o segundo parágrafo explica os dois lados da realidade. Então, você precisa identificar ali esses dois lados da realidade. Mas o que é isso, tia Fábio? Você pode colocar aí, né, qual foi o alerta que o autor fez. Lembram lá da explicação? Às vezes a gente olha para um videogame e acha que a vida é só diversão. Mas aí o autor, ele faz um alerta lá, que você precisa identificar, e esse alerta, ele acaba ali quebrando essa expectativa que nós temos ali sobre o uso desse recurso do videogame para os idosos. Ou seja, será que é só diversão? Não sei. Será que tem alguma coisa ali que pode ou não colaborar? Você vai identificar para poder preencher aqui a sua letra B. Lembrando que a letra B é uma construção também, né? No qual você vai explicar com as suas palavrinhas. E que, se você, caso queira, né, usar alguns detalhes do texto, também isso aí é possível, tá? Você também pode ficar à vontade em utilizar
trechos pertencentes ao texto. Crianças, obrigada pela companhia de hoje, tá bom? Façam uma super atividade, curtam o nosso vídeo, curtam tudo que diz respeito ao nosso colégio dinâmico. Vocês são dinâmicos, curtam, compartilhem. Obrigada pelo carinho. Que Papai do Céu abençoe cada um de vocês, dando a vocês saúde e sabedoria. A tia Fábio manda um grande abraço para todos vocês. Tchau!